Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um daqueles jogos, sabem, que marcaram uma geração. Uma das sagas mais icónicas e, já agora, notoriamente difíceis dos anos 90. Preparem-se porque vamos mergulhar na história de Battletoads. E pronto, a receita está aqui mesmo. Uma premissa simples, direta ao ponto e cheia de energia. Nos anos 90 não era preciso muito mais, pois não. 3 heróis que ninguém esperava, uma vilã com pinta e a promessa de ação sem parar. Estava feita a fórmula para um clássico. Então, vamos começar pelo princípio, não é? Pelas personagens que dão vida a este universo todo. Afinal, quem são estes heróis? E claro, quem é a grande vilã que eles têm de enfrentar? E aqui estão eles, os nossos 3 sapos humanoides, uma criação do professor T-Bird. E o mais giro é que cada um tem a sua cena, a sua personalidade. Temos o Rash, o rebelde, que não pensa 2 vezes, o Zitz, que é o cérebro da operação, o líder sério, e depois o Pimple, o grandalhão, o músculo do grupo, um bocado ingênuo, mas com um coração enorme. Esta dinâmica de equipa era ouro, clássica, e fazia com que a gente gostasse deles logo de caras. Mas esperem, a melhor parte nem era essa. O que realmente os tornavam únicos era a forma como eles lutavam. Não era só socos e pontapés, nada disso. Eles transformavam partes do corpo em armas. Punhos gigantes, martelos, botas pesadíssimas. Era uma loucura. E esta mecânica, este exagero todo, era a grande imagem de marca do jogo. Cada golpe era um espetáculo. Claro que sim, não há heróis sem um vilão à altura, pois não? E que vilã? A Dark Queen era mesmo isso. E não pensem que era só uma rainha má qualquer, não, não. Ela era uma tirana galáctica, cruel, que usava tecnologia para dominar planetas. Era ela a grande força por trás de tudo, o motor que fazia a história avançar. Muito bem, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar à origem de tudo, à primeira missão, ao jogo que começou esta lenda toda, lá na velhinha consola de 8 bits. O ano? 1991. Foi aí que o mundo conheceu os Battletoads na Nintendo Entertainment System, a famosa NES. Um ano que, sem dúvida, marcou o início de um verdadeiro fenómeno. E a história do primeiro jogo? Era simples, direta, como se quer. Pensem nisto. A Dark Queen rapta um dos sapos, o Pimple, e a Princesa Angélica. E claro, o Rash e o Zitz têm de ir salvá-los. Para isso, têm de atravessar planetas cheios de perigos, derrotar monstros, robôs, armadilhas malucas, até invadirem a fortaleza da rainha. Era uma missão de resgate clássica, mas o segredo estava na execução. A variedade de níveis e, claro, aquela dificuldade absolutamente brutal que se tornou a imagem de marca deles. E o final? Bem, era um final anos 90. O bem vence, não com grandes diálogos, mas com pura força bruta. Sem dramas, sem filosofias, só a vitória pela determinação e muitos, muitos socos. Era mesmo o espírito daquela época. Mas a história não ficou por aqui, claro que não. Depois do sucesso a série tinha de evoluir. E foi isso que aconteceu. Vamos agora saltar para a era dos 16 bits, onde tudo ficou maior, mais rápido e, acreditem, ainda mais caótico. A grande pergunta na altura era: ok, tivemos um sucesso. E agora? Como é que fazemos uma sequela ainda maior? A resposta, claro, veio com a tecnologia. Mais poder de processamento, mais ambição, e o resultado foi Battletoads in Battle Maniacs. E a evolução é incrível. O salto da NES para a Super Nintendo foi brutal. De repente tínhamos gráficos muito melhores, animações super fluidas, mas não foi só isso. A história ficou mais complexa e o estilo visual, aquele cartoon violento, ficou ainda mais polido. Tornou-se mesmo a assinatura da série. E claro, uma boa sequela precisa do regresso do vilão, não é? Um bom vilão nunca fica no chão por muito tempo. E a Dark Queen voltou, e voltou em grande. Com o poder dos 16 bits, ela estava mais imponente, com um plano ainda mais ambicioso. Queria reconstruir o império dela. Isto, claro, subiu a parada e obrigou os 3 sapos a juntarem-se outra vez para a travar. Ok, agora, antes de continuarmos, temos de falar de um conceito que, nos anos 90, era o sonho de qualquer fã. Falo de um crossover. O que é? É basicamente quando personagens de universos completamente diferentes se encontram na mesma história. E os Battletoads tiveram um dos crossovers mais épicos de sempre. E que crossover? Battletoads e Double Dragon. Pensem bem, isto juntou 2 gigantes dos jogos de pancadaria da altura.
A história era completamente maluca e genial. A Dark Queen junta-se aos Shadow Bosses. O que é que acontece? Os Battletoads têm de se aliar aos heróis de Double Dragon, o Billy e o Jimmy Lee. É uma mistura de crime de rua com dominação intergaláctica. Era a cara dos anos 90. Exagerado, estranho e absolutamente épico. Bom, depois de toda esta agitação de tantos jogos num curto espaço de tempo, o que é que aconteceu à série? É isso que vamos ver agora. A longa, longa ausência dos Battletoads e o seu eventual regresso. Esta linha do tempo resume tudo na perfeição. Vejam só, 1991 o original, 1993 sequelas e o crossover em várias consolas, 1994 uma versão para as arcadas. E depois, silêncio. Um longo hiato. A série basicamente desapareceu do mapa e só voltou a dar sinal de vida em 2020. E isto é mesmo importante de frisar. Estamos a falar de mais de 25 anos. Um quarto de século sem o jogo novo. Os Battletoads tornaram-se uma espécie de lenda do passado, uma memória nostálgica para uma geração inteira, mas completamente ausentes do mundo dos jogos modernos. Isto deixa-nos com uma pergunta no ar, não é? Depois de 25 anos de espera, com o regresso em 2020, o desafio era gigante. Será que um sapo dos tempos modernos consegue ter o mesmo impacto, a mesma pancada dos anos 90? É uma boa questão, porque a nostalgia é uma coisa muito poderosa, mas recriar aquela magia e aquela dificuldade infernal de uma outra era, bem, esse é talvez o maior desafio de todos, para qualquer herói, seja ele antigo ou novo.